Aí, tá? Então vamos lá, boa noite oficialmente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso retorno das aulas, né? Depois de uma paradinha aí de 15 dias, para a gente dar uma respirada e uma readaptada, uma reorganizada na vida, né? Para algumas pessoas foi um momento importante para se reorganizar, pelo menos se reestruturar em algumas questões, né? E aí a gente volta agora, então em nome aí da FESB eu dou as boas-vindas para todos vocês, né? Que bom que estamos todos voltando e pelo menos ao que me parece estão todos bem, né? Eu queria que vocês, quem quiser contar um pouquinho sobre as experiências aí desses 15 dias de férias, o que aproveitaram para fazer, quem gostaria de me contar um pouquinho? Já disse sobre trabalho, 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 cansaço, cansaço, cansaço. Resumido. Resumindo foi isso. Eu acho que... Quem quer falar? Eu acho que parar de tudo, a gente não para, né? Sempre está trabalhando, fazendo alguma coisa e outra. Uhum. Alguém aproveitou para estudar alguma coisa? Ou, faculdade, para tudo, não quer nem saber, férias? Estudar, né? É? As coisas em ordem. Certo. Aproveitei o tempo para fazer bico e colocar as contas em ordem. Ah, bom também. Bom também. Mas protegido. Senão não vou aguentar passar a quarentena. Protegido. É, importante. Importante. Bom, então vamos lá. Não sei se vocês já viram a programaçãozinha da nossa aula de hoje, que eu disponibilizei lá no Moodle. Então, a nossa proposta hoje é a seguinte, a gente vai começar a ver sobre o ensino de ciências por investigação, tá? É uma vertente no desenvolvimento de algumas pesquisas e tratamento metodológico do ensino de ciências bastante interessante, que tem ganhado muito espaço, né? E tem se mostrado como uma estratégia bastante eficiente de pensar no planejamento das aulas. Para a gente fazer isso, eu acho interessante, a gente vai inclusive retomar algumas questões, tá? Como nós estamos voltando aí dessa parada de 15 dias, a gente vai fazer uma retomada de alguns tópicos e mergulhar de cabeça em alguns outros. Falar do ensino de ciências por investigação não é uma coisa simples nem rápida. Então, esse texto que a gente está usando hoje, que é um dos textos possíveis, são muitos os textos, mas a gente vai trabalhar mais especificamente com esse, a gente vai dividir esse texto em duas aulas. A gente vai trabalhar e discutir parte dele hoje e uma outra parte dele na aula da semana que vem, tá bom? Para essa aula de hoje, a gente vai fazer um estudo dirigido desse texto. Então, num primeiro momento, eu vou fazer essa parte introdutória com vocês, do tema, uma dinâmica de abertura aqui da nossa aula. Depois, vocês vão pegar esse texto. Oi! Deixa ele assistir a aula, Charles. Depois vocês vão pegar esse texto e vão fazer um estudo dirigido. Eu elaborei algumas questões que vão nortear essa leitura de vocês, tá bom? Depois que vocês responderem essas questões, a gente vai voltar para o Zoom, nós vamos conversar sobre essas respostas e depois vocês vão ter que colocar essas respostas escritas lá no Moodle como uma tarefa da aula de hoje, tá bom? E essa tarefa ela já vai valer nota também, vale de 0 a 10, como uma atividade avaliativa mesmo, tá? A proposta dessa... Então, a gente vai fazer até metade do texto hoje e outra metade com uma outra dinâmica na aula que vem. Qual que é o meu objetivo hoje com vocês? Nós vamos nos aprofundar e analisar bem as bases teóricas
nas quais se construiu essa teoria do ensino de ciências por investigação, tá? Para a gente discutir um pouco dessas bases teóricas, o que é interessante? Eu resgatei aqui no meu caderninho, que me acompanhou no começo do ano. Não sei se vocês se lembram que na nossa primeira aula a gente fez uma roda de conversa e eu pedi para que vocês me falassem um pouco das expectativas, o que vocês gostariam de aprender, o que vocês acham que era necessário para esse ano. E aí eu vou ler algumas coisas que vocês disseram e que eu marquei aqui no meu caderninho, tá? Vocês disseram que vocês gostariam de aprender a gostar de ensinar, gostariam de aprender a ter autoconfiança, a conhecer os alunos, a não ter vergonha. Vocês gostariam de conhecer melhor a BNCC. Vocês gostariam de aprender como o aluno aprende, os limites da liberdade do professor, como fazer adaptações, como ser objetivo e aproveitar os 50 minutos de aula, como desenvolver projetos, como manter a autoridade sem ser autoritário, como gerir situações de conflito, enfim. Foram algumas coisas que eu anotei aqui, tá? No dia que a gente fez essa dinâmica de expectativas, eu até disse para vocês, algumas coisas que estão aqui, realmente dentro dessa disciplina a gente vai poder atender, e outras coisas com o desenvolvimento da faculdade, esse desenvolvimento profissional de cada um para conseguir desenvolver, mas no que for possível a gente vai fazer com que isso aconteça, né? Especificamente, essa aula de hoje, eu vou atender uma das expectativas colocadas aqui, que é a aprender como o aluno aprende, tá? Hoje, quando a gente estudar a fundo as bases teóricas do ensino de ciência por investigação, esse ensino de ciência por investigação, ele se dá a partir da lógica do construtivismo. E aí a gente vai ver como é que pensadores como Piaget, Vygotsky e Bachelard entendem essa lógica e como é que se dá o processo de construção do conhecimento na cabeça das pessoas. A partir dessa lógica de como se dá esse processo de aprendizagem na cabeça das pessoas, se desenvolve, então, toda uma metodologia para favorecer a construção do conhecimento. Então, a ideia de hoje vai ser essa, tá? Entender como é que as pessoas aprendem, né? Com certeza, desde o primeiro semestre, vocês já viram algumas coisas sobre isso. Então, a gente vai fazer essa leitura que vai proporcionar a gente revisitar alguns conceitos, mas principalmente nos aprofundarmos nele. Por isso eu fiz a opção de dividir esse texto em duas partes. Hoje a gente vai conversar sobre as bases teóricas do ensino de ciência por investigação e na semana que vem a gente vai conhecer mais, esmiuçar as etapas desse ensino de ciências por investigação, tá? Então a lógica vai ser um pouco essa na nossa aula, tudo bem? Para isso, eu já me empolguei, fui falando um monte de coisa aqui, mas eu queria, na verdade, começar a nossa aula com uma atividade disparadora, que é uma leitura de um relato de um pai, que também é professor, e isso, Melissa, desliga o seu áudio, sabe desligar o seu áudio aí? Sei, peraí. Isso. Não, você desligou a câmera. Ah, peraí. É do ladinho. Isso, fechou. Beleza. Um relato de um pai, nesse contexto de estudar em casa com o filho, nananã, eu até compartilhei no meu perfil do Facebook, não sei quem é meu amigo aí no Facebook, se chegou a ver ou não, mas eu achei bem interessante, porque esse relato pode ser até um estudo de caso para a gente analisar. Mas eu optei por trazê-lo para ele ser um disparador
dessas nossas aulas, tá? Eu vou colocar o texto aqui na tela, que aí o que aconteceu? Eu peguei do Facebook, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para o computador. Desde que ele apareça. Vocês estão vendo algum texto aí? Só a tela do meu computador, né? Será que ele não abre o Word, minha gente? Não apareceu nada ainda. Apareceu para vocês? Apareceu. Beleza. Apareceu. Vocês conseguem ler bem? No sentido de Sim. para a gente fazer uma leitura para... como depois eu vou ficar falando muito, para não ficar cansativo da minha voz, podemos fazer um rodízio nessa leitura? Cada um lê uma parte do texto? Não precisa ser Sim. um parágrafo, mas uma boa parte aqui do texto, pode ser? Quem gostaria de fazer, por favor, começar? Eu começo, se quiser. Perfeito, então vamos lá. Se travar a minha internet, tá bom? Aí vocês me avisam. Perfeito. A escola do meu filho falou. Ele terá aulas virtuais todos os dias durante o período de isolamento. Eu e minha esposa somos professores. Estamos muito cansados, principalmente porque minha esposa está dando aulas virtuais para grupos de 15 a 20 crianças conectadas por microfone e webcam. Enquanto ela passa a tarde pedindo que os alunos desliguem seus microfones, pedindo silêncio para falar, pedindo para os alunos terem paciência para ela repetir o conceito que está ensinando, fico do lado de fora com nossos 2 filhos pensando que está tudo errado. Eu não aguentei isso tudo e decidimos fazer um trabalho diferenciado com nossos filhos. Comecei a trabalhar com um projeto de pesquisa, coisa que aprendi comigo, José Pacheco. Mas, André, seus filhos têm 7 anos. Sua filha nem sabe ler e escrever. Abri uma conta de e-mail para meu filho e para minha filha. Criamos contas familiares com controle parental usando o Google Family Link. Criamos uma sala de aula no Google Classroom. Ótima ferramenta para o estudante criar um portfólio de pesquisa. E nos inserimos como professores e nós como alunos. Criei uma primeira atividade chamada Projeto de Pesquisa 1. Montei uma ficha de preenchimento. Dia 22 de abril, meu filho entrou no Google e começou a preencher a ficha. O que você quer aprender? Como Thor ganhou um martelo. Minha esposa olhou para mim desconfiada. André, e aí? Isso vai ser útil de que forma? Super-herói da Marvel. Calma, ele precisa partir de algo que desperte o interesse e a curiosidade. Não é o que eu quero ensinar, é o que ele quer aprender agora. Ele vai aprender a aprender, e eu não vou dar nada. Meu filho seguiu preenchendo a ficha. Eu estava do lado dele acompanhando o processo. Por que você quer aprender isso? Aqui. É que eu sempre como as crianças é simples, direta e prática. O que você vai fazer com esse conhecimento depois? Nada, eu só quero aprender mesmo. Como este é o primeiro ponto, para ele ter contato com o processo, não fiz nenhuma intervenção neste ponto. Ele quer matar a curiosidade. Ok. Ser curioso é muito bom. Minha esposa me olhava desconfiada e eu não tinha ideia de onde isso acabaria. Mas, como o José Pacheco diz, o papel do professor é gerir
imprevisibilidade. Que pessoas podem te ajudar a aprender sobre isso? Meu tio-avô. Por que ele pode te ajudar? Ele sabe muito sobre heróis. Em seguida, ele preencheu um cronograma informando o dia da semana, a hora e a atividade que ia. Eram duas atividades: ligar para o tio-avô e assistir o filme do Thor. Enviou uma mensagem via WhatsApp para o tio-avô, perguntando como o Thor ganhou um martelo. Minutos depois, resposta dizendo que o pai do Thor, Odin, deu a ele o martelo Mjolnir, não sei. Eu também não sei como que pronuncia. Se alguém souber, nos ajuda. Mjolnir. Esse negócio aí mesmo. Tá. A gente vai repetir algumas vezes o Mjolnir. Meu filho foi até a ficha de projeto e leu lá onde dizia: anote aqui tudo que você aprendeu com essa pesquisa. Mais tarde, fomos assistir ao filme junto. Para a surpresa dele, o Thor já aparece com o martelo Mjolnir nas mãos desde a primeira cena. Meu filho percebeu que não conseguiria a resposta que queria. Assistimos ao filme até o final e conforme o filme estava, eu fazia algumas perguntas para ele e ele fazia algumas perguntas para mim. Nós vimos o filme, ele sentava na frente do computador e anotava a pergunta no espaço. O que você precisa pesquisar ainda? Vou subir aqui. Após o filme, as seguintes perguntas estavam lá. Como o Mjolnir foi feito? De que língua vem o nome Mjolnir? Qual era em relação com a radiação gama? Quem criou o herói? Quem eram os vikings? Que ferramenta a SHIELD usava para realizar o Mjolnir? Com os 9 reinos. Meu filho foi dormir e eu fui trabalhar como tutor dele. Abri o Google Classroom, peguei o trabalho dele e fui indicando alguns sites para ele encontrar as respostas que buscava. Meu filho não sabe usar o Google e não entende como funciona a pesquisa online. Portanto, eu ainda preciso dar essa ajuda. Dia 23 de abril. Meu filho abriu o Google Classroom e eu mostrei a ele o que eu tinha escrito no trabalho dele. Eu estava na cozinha e vi que ele estava lendo o texto, mas as informações sobre Mjolnir estavam no primeiro e no segundo parágrafo. Falei para ele: filho, não precisa ler todo o texto. Você pode ler a parte que te interessa para responder sua pergunta. Mas eu quero ler tudo, pai. Está interessante. Após a leitura, perguntei: e aí, filho, o que você aprendeu com esse texto? Aprendi que Odin lutou contra o deus da tempestade. E deu uma travada aí, Flame. Se quiser, eu continuo. Tá bom, Chiquinho. Travou um pouquinho. Matheus, pega aí, ó. Aprendi que o Odin... Vai lá. Aprendi que Odin lutou contra o deus da tempestade e prendeu ele em um metal chamado Uru. Depois ele pegou esse Uru, entregou para os anões e pediu para eles fazerem um martelo. Esse martelo se chama Mjolnir, e por isso que o Thor tem o poder de trovão, porque o Mjolnir tem um deus das tormentas dentro dele. Ok, filho. Agora pode anotar isso ali na sua ficha. Lá foi ele escrever. Depois que terminou, ele me perguntou: pai, quantos Mjolnir existem? Por que você está me perguntando isso? Porque eu vi naquele texto uma imagem que mostrava vários heróis usando o Mjolnir. Por que você não anota essa pergunta na sua ficha para a pesquisa depois? Boa ideia. Em seguida, ele foi para o segundo site, em busca da origem da palavra Mjolnir. No Wikipedia, ele descobriu que Mjolnir se escreve com várias formas diferentes, que o nome significa aquele que esmaga. Também descobriu que Mjolnir
tem relação com a mitologia escandinava. Filho, o que é mitologia? São as lendas, as histórias. O que é Escandinávia? Não sei. Por que você não clica ali onde está escrito mitologia escandinava e vê no que vai dar? Ele clicou e descobriu que a Escandinava não é um país, mas uma região formada por 3 países: Noruega, Suécia e Dinamarca. Mas onde fica isso? Perguntei. Não sei. Vamos olhar o mapa na parede do seu quarto? Vamos. Ele se colocou na frente do mapa e procurou os 3 países. Eu mostrei a ele onde ficava a Europa. Ele os encontrou e ficou contente. Mas qual é a língua que eles falam nesses países? Ele perguntou. Escreve aí no Google, idioma Dinamarca. Dinamarquês. Então o outro deve ser norueguês e suecês, sueque, digita aí. Idioma Suécia. Sueco. Então, filho, o que você aprendeu? Mjolnir é uma palavra que pode ser escrita em várias formas. Ele tem a ver com a Escandinávia. Cada país escreve de um jeito. Um sueco, um norueguês, um dinamarquês. Descobri que Mjolnir significa aquele que esmaga. Ótimo, filho. Anota lá na sua ficha de pesquisa. Paramos neste ponto. Incrível ver a criança aprendendo no ritmo dela, na profundidade que ela quer. Segundo a curiosidade dela, assim deveriam ser as escolas. De uma pergunta simples sobre um super-herói, ele foi parar na origem de palavras de outro idioma, o entendimento de mitologia, a geografia, história, e nem sei onde ele vai parar. Quando ele se der por satisfeito com essa pesquisa, irá parar e faremos uma avaliação de tudo que ele aprendeu. Depois começaremos uma nova pesquisa. Não me esqueci da minha filha, não. Ela também está vivenciando a mesma coisa, mas do jeito e ritmo dela. Como ela não sabe escrever, eu fui perguntando a ela o que estava na ficha de pesquisa e ela foi respondendo. O que você quer aprender? Quero aprender a escrever. Por que você quer aprender isso? Eu acho legal. Quando uma pessoa pedir para eu escrever, eu posso. O que você vai fazer com esse conhecimento depois? Quero escrever uma mensagem de amor para o meu amigo PC. Nada como ter um objetivo concreto para motivar o aprendizado. Encontrei um contato dela especialista em alfabetização. Entrei em contato com um especialista em alfabetização, José Pacheco. E ele me deu uma dica para começar a brincar com minha filha. Perguntei a ela em quais objetos da casa ela queria colocar o nome. Ai, gente, desculpa, peraí. Fomos escrevendo cada palavra em papel pequeno e ela foi colando pela casa. No dia seguinte, tirei 3 papéis e pedi para ela colocar de volta. Peraí. Ela olhou para o primeiro papel, olhou para mim e disse: Eu não sei ler, pai. Mas você tem o alfabeto colado aí na parede da sala. Vamos lá olhar? Sim! Ela identificou a primeira letra e colocou o dedinho sobre ela. Eu comecei a cantar A, B, C, D, E, F, G. Quando paramos na letra, ela fez o som da letra. Depois olhou a segunda letra, juntou as duas, correu e colou o papel no lugar certo. Assim ela já acertou 6 palavras. Educação é algo lindo demais. Infelizmente ainda existem pessoas que acham que o professor não é importante na educação. Pelo contrário, o professor como orientador ou tutor do aluno é importantíssimo, como ficou claro neste relato. Mas não é dando aula. O professor precisa instigar a curiosidade, precisa fomentar o desejo de aprender. Contudo, as escolas insistem em deixar os professores sozinhos em sala, com mais de 20 alunos, sem livros ou internet. Como mostrar aos alunos do século XXI como se aprende no modo século XXI? O que resta aos professores é dar aula e mais aula. O resultado está aí. Os adultos batendo cabeça porque não sabem usar tecnologia. Os professores achando que precisam criar conteúdo como se fossem youtubers, gastando tempo e energia, pouca eficiência e baixa autonomia dos alunos. Tomara que esse vírus imploda a educação do século XIX que ainda existe.
Muito bem. É um relato... eu não coloquei o nome do autor aqui. Depois eu posso ver no meu Facebook e falo para vocês aqui como é que é o nome desse autor. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Aí. Alguém já tinha visto esse texto por esses dias nas redes sociais ou ainda não? Não. Não? É um relato longo, mas eu acho que é um relato interessante, né? Tem alguma parte do relato que vocês destacam aí? O que chamou a atenção de vocês? Ou por que eu traria esse relato para fazer a atividade de abertura da nossa aula, desse retorno das nossas férias? A parte que ele fala que o professor não deve ser youtuber. Ficar, tipo, criando conteúdo, enfiando conteúdo nos alunos, como um youtuber faz. Ele cria conteúdo e vai jogando conteúdo na internet de forma exagerada, para que ocorra realmente uma explosão dele na mídia. Entendi. Charles, você ia falar? A hora que você fez a pergunta, travou, eu não ouvi a pergunta. O que você destaca desse texto todo? Por que você acha que eu trouxe esse texto para a abertura das nossas atividades agora pós-férias? Inclusive, eu tive alguns... Pode falar, Daiane. Não, pode falar. Eu tive relatos hoje de um colega meu. Ele é mais novo que eu um pouco, mas estudava na mesma escola que eu, fiz amizade com ele e tal. E ele estava me falando que ele tá fazendo cursinho e ele tá vendo a diferença que tá entre conteúdos de cursinhos e escolas particulares de escolas públicas. Ele falou que os de escola pública, os professores estão basicamente se comportando como youtubers. Eles estão criando conteúdos e mais conteúdos. Quando criam conteúdos, quando tem essa dinâmica de aulas online nas escolas públicas, estão simplesmente jogando para os alunos. E os alunos não querem nada com nada e estão cada vez mais perdidos com isso. Entendi. Um ponto importante dessa parte aí que eu estava percebendo, que ele falou que não deveriam ser como youtubers, de ficar criando, precisando criar conteúdo, mas como esses pais foram, que eles agiram como um orientador dos filhos, né? Então deixaram que eles próprios se descobrissem, atuassem ali como protagonistas da construção do conhecimento deles. Então os esforços deles não foram tantos quanto criar conteúdos, eles mais orientaram, direcionaram, eles conduziram ao conhecimento que eles queriam. Isso. Eles não se comportaram como pais, e sim como professores para os filhos. Mas um professor daquele que dá a resposta? Ou Não, aquele acho que professor... como um tutor, né? Ele estava auxiliando, mostrando o caminho e não dando a resposta. Logo no começo do relato, quando a mulher percebeu que a criança queria estudar sobre o martelo do Thor, daí ela ficou meio, mas o que isso vai acrescentar, né? Ele não sabia bem onde ia chegar, e não dá para saber mesmo no início, mas ele sabia de uma coisa, ele queria que o filho aprendesse a aprender. Era a primeira vez que o menino ia fazer uma estratégia daquela. Ele quer, o que é o aprender a aprender? Ele quer que o filho aprenda a estratégia. Se eu quero aprender alguma coisa, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar por que aquilo me é curioso, o que eu vou fazer com aquilo, e eu vou aprender a pesquisar sobre, né? Como ele quer que a criança se aproprie enquanto um procedimento, nesse primeiro momento ele deixou que o tema fosse livre, realmente, né?
A gente, como professor em sala de aula, não é o tempo todo que dá para fazer assim, que assunto vocês querem tratar, né? Existe uma perspectiva de um rol de assuntos, né? É claro que nós, como professores, também conseguimos direcionar o interesse do aluno para trazer alguma situação que desperte o interesse para algum conteúdo específico que a gente deseje, né? Mas se a gente quer realmente que ele se aproprie de um processo, nada impede que num primeiro momento isso seja mesmo de escolha mais livre. E depois essa escolha pode ser redirecionada em outros momentos, né? Mas uma coisa que ele dizia desde o início é que era o desejo da criança aprender a aprender, né? E ele ia fazendo perguntas, vocês viram? A gente assistiu junto o filme, e aí ele me perguntava algumas coisas, e eu perguntava algumas coisas para ele, né? Então, essa coisa o papel do tutor, desse professor novo do século XXI, novo, não tem que ser novo, né? Mas esse olhar dessa forma para o fazer pedagógico, nós, professores, a gente tem que ficar indagando, fazendo as perguntas que vai despertando a curiosidade. E essa pergunta que vai despertando a curiosidade é uma pergunta que se liga a outra pergunta, que se liga a outra pergunta, né? E não é necessariamente trazer a resposta, mas é trazer perguntas, os questionamentos que vão despertando essa curiosidade e vão fazendo esse link de uma informação com outra. Tá marcando que daqui 1 minuto vai encerrar, mas ao mesmo tempo tem um upgrade to Pro aqui, que eu acho que ele quer que eu pague, e eu não vou pagar, certo? Então, eu vou fechar essa e vou abrir uma nova só para dar a orientação da atividade. Tudo bem? Será que entrando no mesmo link dá ou preciso gerar um novo? Acho que dá sim, só reconectar. Vamos tentar? Então vamos sair e vamos tentar voltar naquele link mesmo, tá bom? Beleza. Até já já, gente. E aí a gente já vai conversando sobre as questões do estudo, né? Do estudo dirigido. Então vamos lá. A primeira questão era sobre quais as influências aqui que o texto trazia sobre as influências das ideias do Piaget na construção do ensino de ciências por investigação, né? Quem gostaria de começar falando sobre essa questão? Lembrando que eu gostaria que todo mundo, pelo menos durante as 6 questões, se manifestasse, né? Foi fácil ou foi difícil achar os 4 pontos do Piaget? Fácil, porque estava meio que grifado no texto. Estava grifado ou estava letras itálicas? Um pouco de cada. Então, fale para mim, quais foram os que vocês acharam? A importância como que eu posso falar? Da colocação, da inserção de uma situação problema em que o aluno tem que buscar informações sobre isso para resolver essa situação problema. A construção de um novo conhecimento a partir de um conhecimento, de uma ideia que o aluno já tem, uma ideia que vem de fora da sala de aula, que vem da vida cotidiana do aluno. A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual, que é meio que não fazer o aluno ficar decorando coisas, mas fazer o aluno pensar sobre aquilo, fazer o aluno saber o porquê daquilo. E a importância do erro, né, na construção dos conhecimentos. Quanto mais ele erra, mais ele aprende. Por exemplo, o professor coloca uma situação para o aluno vai lá e erra. O professor fala, não é assim que faz. Por que você não tenta isso? O professor vai meio que orientando o aluno a sair daquele erro e chegar na resposta certa.
Entendi. Aí tem aquela coisa de desequilibração e reequilibração que está lá naquela ideia de fazer um conhecimento a partir de um já existente, que ele vai desequilibrar um aluno daquele conhecimento, fazendo o aluno buscar informações sobre aquilo para que ele reequilibre aquele conhecimento que ele já tinha. Alguém discorda, encontrou alguma coisa diferente, ou complementa, ou comenta algum tópico que o Matheus já trouxe? Ou o Matheus esqueceu de algum? Não, eu acho que o primeiro tópico, né, que é a importância de um problema para o início da construção do conhecimento, tem muito a ver com o que a gente estava conversando antes, com relação àquele relato, né? Que também depois, mais para frente no texto, eu não lembro se é quando está falando de Vygotsky, enfim, fala que quando o aluno se interessa pelo problema, ele vai buscar aquilo, né? Então, ter um problema inicial, despertar uma dúvida no aluno, ajuda ele a construir o conhecimento depois. Porque daí é algo que ele realmente vai se interessar. Ele vai querer saber a resposta daquele problema. Ele não vai apenas, já tá ali a resposta dada, sabe? Aí, isso ajuda muito. E aí isso também é complementado com a parte que fala da passagem da ação manipulativa para ação intelectual, né? Quando o aluno, ele auxilia o aluno a tomar consciência do que ele está fazendo, que é chamado de condução intelectual, né? Por meio das questões, até de pequenas exposições, o aluno começa a ter o conhecimento por ele mesmo e não apenas porque é dado. Quando ele precisa explicar, né? Isso. Por que você está pensando desse jeito? Quando o professor fala, mas como que você chegou nessa resposta? Como você chegou nesse raciocínio? Quando o aluno precisa elaborar o raciocínio para elaborar a ideia para dar resposta, ele está fazendo essa elaboração e fazendo esse movimento dessa passagem que ele coloca, né? Boa explicação. Vou pegar um pouquinho do que a Rebeca falou do primeiro tópico aqui, né? Da construção, a importância do problema no início da construção do conhecimento. E o texto fala que isso é uma coisa tão importante, que ele marca, é um divisor de águas entre o ensino expositivo feito pelo professor e o ensino que proporciona condições do aluno raciocinar, né? Então, essa coisa de sempre ter uma pergunta disparadora, ela não é uma questão específica só da ciência, né? É uma questão de uma lógica usada por Piaget para estimular o interesse para qualquer construção de conhecimento, né? E aí os professores de ciências se veem nessa situação de aproveitar essa condição mental para estabelecer essa metodologia, né? Com estratégia metodológica, sempre trazer a pergunta, né? Alguém quer comentar mais sobre isso que o Matheus também trouxe tem que ter um conhecimento inicial, e aí a partir desse conhecimento anterior que se dá origem a novos conhecimentos, a coisa de reequilibração. Estou só olhando a Monique ali, o que ela está comendo, o que ela está cortando. Só para fazer vontade. Eu tô cortando cebolinha e salsinha para guardar no freezer, senão vai estragar. Então tá bom. Então vá cortando e prestando atenção. Tô prestando atenção. Vocês assistiram ao vídeo do Piaget? Sim. Então,
eu tivesse assistido o vídeo, eu acho que teria sido mais fácil de responder a questão 1. Eu perdi muito tempo respondendo a 1 e não consegui responder as outras. Quando a gente for ver lá sobre as... Deixa eu elaborar minha fala. Qual que é uma orientação que toda vez que... quando você vai planejar uma aula, né? Logo nos primeiros momentos da sua aula, o que a gente sempre fala que é necessário que seja feito com os alunos? A verificação de conhecimentos prévios. Exatamente. Por que isso? Eu até já falei com vocês, né? Até meio brincando, né? Isso aí é para aquecer o tico e o teco, né? Para colocar a nossa cabeça para começar a pensar naquele assunto específico. Quando a gente vai pensar nas bases teóricas da importância da gente fazer o levantamento de conhecimentos prévios, é aqui que se baseia, né? Porque aí você ativa realmente um conhecimento que esse aluno já tem daquela questão, e esse conhecimento que ele já tem vai proporcionar que ele construa algo mais complexo a partir daquilo, né? E que ele também possa levantar hipóteses a partir desse raciocínio que ele já tem, né? E aí existe um nome técnico para isso, enquanto se fala da linha de raciocínio aí do Piaget, que é essa ideia de equilibração, né? Que é algo, estou tranquilo, estou equilibrado, porque isso aqui eu já sei. Aí vem um conhecimento que você não sabe, você se coloca numa situação de desequilíbrio, de desafio, porque eu não sei tal coisa, então aquilo te desequilibra. E aí você tem a oportunidade de construir um novo conhecimento, que num determinado momento aquilo que era desconhecido passa a ser conhecido, você volta para um processo de reequilibração do todo um movimento cognitivo, né? É muito importante para a gente pensar nisso. Por isso, a questão de sempre estar fazendo algumas perguntinhas, acompanhando os alunos, né? E necessariamente esse processo vai passar por essa ação manipulativa. Foi fácil ou foi difícil de entender essa parte da manipulação, da passagem da ação manipulativa para a ação intelectual? Foi médio. Não foi nem tão óbvio, mas também não foi difícil. Nada que umas 2, 3 vezes dando uma lida no parágrafo não ajudasse. Porque tem algumas coisas que a gente tem que ler mais de uma vez, né? Para conseguir ter clareza, né? Eu mesmo, tudo que eu leio, eu tenho que ler umas 5 vezes para entender, senão... Sim. Só de mim que não. Aqui ele coloca mesmo que essa tomada de consciência desse processo, né, ele vai se dar dessa forma. Ele coloca que essa ação manipulativa é uma coisa mesmo, uma coisa concreta, uma situação, problema, ou um jogo, ou análise de um gráfico, ou um experimento, né, que é essa coisa que aqui ele chama de manipulativa. E aí você sair desse campo, que é uma situação mais concreta, de um problema colocado, de um experimento observado, e sair dessa concretude para uma abstração teórica, né? E aí é nesse momento que leva o aluno a pequenas questões, a indagar, e vai construindo toda essa linha de raciocínio, onde o aluno vai tomando consciência daquilo que ele sabe. Né? O que você achou daquele experimento? Legal. Não. Legal não. Né? Então, que outra pergunta como professor a gente pode fazer para que a resposta desse aluno não seja legal? Então, não é o que você achou desse experimento, né? Mas por que aconteceu tal situação? Ou olha esse gráfico, o que leva a curva tá no dia tal, chegando nesse nível, enfim, né? Eu destaco aí no livro, gente, na página 3, aí, ainda na ação manipulativa,
para a ação intelectual, um parágrafo que está bem no meio dessa página mesmo. Ele fala assim, ó, essa passagem da ação manipulativa para a ação intelectual, por meio da tomada de consciência das suas ações, não é fácil para os alunos e nem para os professores, já que para conduzir intelectualmente o aluno fazendo uso de questões, de sistematização das suas ideias e de pequenas exposições, também não é a tarefa fácil, né? Que era o que a Rebeca havia colocado no início. É bem menos complicado expor logo o conteúdo a ser ensinado. Muitas vezes o professor faz opção pela aula expositiva porque é muito mais fácil, vou lá e falo e pronto, do que você pensar em construir todo esse roteiro pelo qual o seu aluno vai ter que passar para que ele construa o seu raciocínio. Porque um aluno intelectualmente ativo me dá muito mais trabalho do que um aluno intelectualmente passivo e que só está me ouvindo ser expositivo, né? Então, é muito pelo contrário que se pretende a partir do ensino de ciências por investigação, né? Alguém complementa alguma coisa que não foi dito na questão 1? Nobody? Questão 2? Ah, não, faltou falar de uma coisa da questão 1 ainda, né? É que isso nós já falamos bastante também em aula, né? A questão do erro, de como a importância do erro na construção dos conhecimentos, né? Podemos ir para 2? Quem pega 2, por favor? Quais são os dois grandes temas aqui das ideias do Vygotsky que foram aproveitados na ciência por investigação e o que se encaixa dentro desses dois grandes temas? Então, os temas foi fácil de achar, mas daí com relação às ações eu achei mais do segundo tema. Quais são os dois temas? Tanto. As mais elevadas funções mentais do indivíduo emergem de processos sociais. E o outro é os processos sociais e psicológicos humanos se firmam por meio de ferramentas ou artefatos culturais que medeiam a interação entre os indivíduos e entre esses e o mundo físico. Uhum. Certo. E aí? Onde a gente vai encaixar o quê? Então, foi aí que eu buguei. Tema. Então, vamos lá. Um tema está falando das funções mentais, certo? O outro tema já está falando de uso de ferramentas ou estratégias, que são essas estratégias mais culturais e sociais, essa coisa de interação enquanto meio físico, dessa interação mais social, né? Um pouco desse viés. E aí, o que a gente consegue agora pôr no primeiro tema e pôr para o segundo tema? A partir do que o texto está trazendo. Não se preocupem se está errado, não, viu, gente? Estou mutado aqui, estou tentando falar, estou mutado. Daiane, quer falar? Claro. Então, nesse primeiro das funções mentais do indivíduo, né, dos processos sociais, eu coloquei que ações importantes é a interação professor-aluno para a zona de desenvolvimento proximal, o trabalho em grupo, em que os alunos estão na mesma zona de desenvolvimento real, e em que esse processo facilita o entendimento e troca de conhecimentos e informações entre os alunos. Aí as ações com o desenvolvimento da linguagem, que é um dos principais artefatos culturais da interação social, e a interação com o ambiente, problemas, assuntos, informações, valores culturais, entre outros, incluindo também os conhecimentos prévios dos alunos. Muito bem. Alguém complementa, discorda, enfim,
com a Daiane? Não concordo. Você não concorda ou não? Você Não, concorda? eu concordo. Não, eu concordo. Vírgula, não, vírgula. Isso. O que é essa tal de zona de desenvolvimento proximal? Que o É o que ele traz. que eles aprendem o que se aprende com outros, né? Com a interação com o outro. E a real é o que ele já sabe. Então, é o que ele precisa saber e que ele vai interagir, ou com o professor, com colegas, que pode, que fala no vídeo até que essa proximal pode vir a ser a real a partir do momento que ele vai construindo esses conhecimentos. O vídeo, essa parte do vídeo do Vygotsky, ele desenha mesmo, literal, não é? Ele mostra lá a engrenaginha do que você sabe no real, a engrenaginha do potencial e a engrenaginha naquilo que você ainda não tem capacidade de entender, né? E aí, a partir do momento que você vai ativando uma, e aí o que era desconhecido passa a ser conhecido, vai dando espaço para o que era desconhecido, que você não tinha nem potencial ainda de entender, você chegar num grau de compreensão que te dá a possibilidade de entender coisas que anteriormente você não tinha essa capacidade, né? Vocês assistiram esse videozinho? Quantas caras de quem não assistiram, seus bandidos? Até quem eu não estou vendo a cara aqui, eu estou desconfiando da carinha aí, né? Eu não assisti mesmo, não. O que a gente pode dizer que tem alguma relação entre essa ideia do Vygotsky e a ideia do Piaget lá do... que também estava sendo apresentado no vídeo? Tem. Porque essa questão da zona de desenvolvimento proximal, ela se assemelha muito à questão da acomodação. Porque a zona de desenvolvimento real, na verdade, ela, na concepção piagetiana, seria a assimilação. Porque é o quê? O reconhecimento de algo que você já sabe. Então, é o que se assemelha. E aí, quando a gente vai para a acomodação, que seria a modificação dos conhecimentos prévios, ela se relaciona com a zona de desenvolvimento proximal. Porque a partir da zona de desenvolvimento real, você vai construir algo novo, né? Ou seja, modificar os conhecimentos prévios com a ajuda de alguém ou de algo. Então, bom, foi essa relação que eu encontrei. E é essa relação mesmo, Rebeca. Então, assim, são duas teorias distintas que eles usaram estratégias outras para desenvolver, mas que, no fundo, elas são bastante semelhantes, né? Se a gente for estudar mesmo lá, no profundo dos dois, a gente vai conseguir perceber distinções. Mas, a grosso modo, há sim essa semelhança, né? E essa lógica das duas. Você tem um conhecimento inicial, você tem uma provocação, aquilo que te provoca faz com que haja esse movimento de uma coisa que era desconhecida, passa a ser conhecida, dando espaço e possibilidade, condição para você conhecer algo que é num grau mais complexo, né? Então, essa zona de desenvolvimento proximal é todo essa parte, uma função mental realmente desenvolvida, né? Aqui defendida pelo Piaget. E junto com isso a gente tem todo esse processo social que favorece, né? Que o Vygotsky, ele traz muito essa coisa do... Quando a gente fala do construtivismo socio-interacionista, a ideia do socio-interacionista, ele vem do Piaget, ele vem do Vygotsky. Então, assim, quando você está falando, é uma perspectiva construtivista socio-interacionista, você está pegando a ideia do construtivismo, que é do Piaget, que também tem uma proximidade com o do Vygotsky, mas aí quando você fala que ele é socio-interacionista, que é a partir das interações sociais
que vai estabelecer melhor e de uma maneira mais eficiente todo esse processo mental, né, que acontece aí na construção dos conhecimentos, certo? Para o Vygotsky, minha gente, qual que é o papel do professor? Aí a gente está falando que o trabalho em grupo, então, que é o que a Daiane também tinha colocado, que era um elemento importantíssimo nesse processo, certo? E aí, qual que é o papel do professor para o Vygotsky? Quem que não falou ainda? Que poderia falar? Ele seria o mediador, no caso. Fale-me mais. No caso, ele vai ajudar o aluno a construir o seu conhecimento, não vai dar pronto, né? No caso, como você tinha falado. Ele vai ajudar no processo do conhecimento. E fale uma coisa para mim, Adriana, que jeito que o professor vai fazer, que ação que ele vai fazer ali que vai poder ajudar o aluno a construir esse conhecimento? Vai instigar ele a pesquisar, a experimentos, trabalhos em grupos, estudos de caso, como faz. Mas isso aí você leu aqui no texto? Está tudo isso escrito? Ou você está Não, lembrando? isso não está escrito, né? Mas eu acho que seria não, isso. Você está certa. Só estou provocando. Mas no texto ele traz uma ação, entre todas essas que a Adriana colocou, que ela tem razão no que ela disse, no texto ele descreve uma ação bastante pontual. Que ação será que é essa? Está lá na página 5. Trabalho em grupo? A ação do professor. O papel do professor. Vamos pensar. Para ele transformar a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual, o que esse professor vai fazendo com esse aluno? Meio que ativar o senso crítico dele? Mas de que forma que ele ativa isso? Será, Monique? Induzindo ele a questionar. Sei lá, uma coisa Ele assim. vai o quê? Induzir ele a questionar. Perguntar. Aí induzir o aluno a questionar? Como que o aluno aprende a questionar? Elaborar questões? Ele fala? Fale-me mais, Daiane. E ele fala que o papel do professor na construção é ajudar a elaborar questões, que ele vai orientar o aluno, potencializando ele na construção dessa habilidade. Vou tirar esse negócio aqui. Exatamente. O professor é um elaborador de questões que orientarão os alunos, potencializando essa construção dos novos conhecimentos. A Rebeca não falou anteriormente, quando a gente estava falando do Piaget lá ainda, da passagem da ação manipulativa para intelectual, que o professor vai fazendo questionamentos e o aluno precisa ir elaborando a sua resposta e o seu raciocínio. Então, o professor é um perguntador. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Vocês me falam uma coisa, daí eu falo, mas como isso? Mas de que jeito? Eu fico perguntando para vocês, não fico? É isso que é o papel aqui desse professor. Ficar também elaborando perguntas. Perguntando para o aluno, fazendo intervenções. É isso que eu ia falar, fazer o que você está fazendo agora. Exatamente. Né? Ficar fazendo perguntas. Né? Até é chato, o professor fica fazendo pergunta para mim. Que inferno. O que mais vocês pegaram aí do Vygotsky? Será que já terminou? Alguém colocou sobre os conhecimentos espontâneos também?
que aqui daí para o Vygotsky ele não está falando necessariamente de conhecimentos prévios, né? Ele está chamando de conteúdos espontâneos, né? Que é intuitivos ou cotidianos, né? Alguém quer completar alguma coisa do Vygotsky? Mais importante que tudo, essa relação e essas informações desses dois pensadores, essa leitura trouxe um pouco mais de clareza para vocês, para entender como é que esses dois pensadores interpretaram esse processo de construção de conhecimento? Ajudou? Ficou mais clara a ideia deles para vocês? Sim ou não? Sim? Sim. Tá. Sim. Para quem... eu acho que não muito, né? Vale a pena depois voltar para a leitura e depois me dar um feedback. Professora, retoma comigo essa parte? Então, eu retomo com vocês, tá? Porque é importantíssimo que vocês compreendam isso, né? Porque a proposta que a gente depois vai trabalhar na construção das ideias de atividades vai partir disso, porque a gente vai ter que entender que tudo que a gente planejar de atividade vai ser para ativar essas relações que esses dois autores colocaram, tá bom? Então, de verdade, depois eu quero que quem não teve clareza aqui me procure para eu ajudar a entender melhor, tá? E o que Bachelard diz que era super importante? Professora, eu coloquei assim, propõe que todo conhecimento é a resposta de uma questão, mas lá diz que não é qualquer questão problema, são problemas relacionados com a vivência e o interesse do aluno, para provocar o desenvolvimento na busca por uma solução, onde ele permite dar a opinião que ele já tem, o conhecimento que ele já tem, e buscar saber se isso é verdade ou não, para ele poder confrontar as duas. Foi mais ou menos o que a gente viu no texto, né? Que o pai fez com o filho. Uhum, exatamente. E entre os dois autores anteriores que a gente viu aqui, o Piaget e o Vygotsky, algum dos dois tem relação com isso que o Bachelard falou? Tem. Quem? Peraí, eu li que tinha. Eu acho que Piaget tem mais a ver, assim. Por causa dessa questão de mudar a cultura experimental, partindo de uma experimentação espontânea para científica, tem muito a ver com aquela questão da passagem da ação manipulativa para a ação intelectual. Sim. E tem a ver também lá com a importância do problema para o início da construção do conhecimento, né? Então, são diferentes autores, só que eles se conversam e vai reforçando uns as ideias dos outros, né? E aí, a gente tem um método científico a partir da análise dessa base teórica desses três autores? Já estou indo para a pergunta 4, né? Podemos dizer que é um método científico? Essa eu acho que era a pergunta mais fácil que tinha lá no texto. Então o texto fala que não, muito claramente, né? E como que justifica isso? Lá no texto, pelo que eu entendi. Mas ele meio que fala assim que, na verdade, isso não é um método científico, é só a passagem de uma experimentação espontânea para uma experimentação científica, por meio de etapas e raciocínios. Mas eu também não sei, não fui muito além disso, não. É que é simples mesmo. Essa respostinha ela era curta. Aí dá a impressão que as outras são tão elaboradas que precisava essa ser mais, né? Mas não, essa era simplesinha mesmo, né? É isso. Quando a gente pega
a lógica desses autores, a gente não vai dizer, isso aqui é um método científico. Não. Você vai se basear nessa lógica, né? Como diz aqui, são etapas do raciocínio que são imprescindíveis para aí sim se construir uma racionalidade científica, né? A ideia da alfabetização científica que a gente veio tratando nas aulas anteriores, essas linhas todas de raciocínio, todas essas etapas, a gente tem que sempre favorecer com que elas aconteçam nas nossas aulas para que realmente a alfabetização científica aconteça, né? Senão, ela não vai acontecer. Ou a gente pode fazer algumas coisas e dizer que é alfabetização científica, mas se ela não estava favorecendo essas etapas, não vai ser a alfabetização científica, né? A coisa da linguagem também, acho que poderia fazer parte um pouco dessa... não, da linguagem é outra pergunta, né? Eu tenho 2 minutos nesse vídeo, nessa chamada do Zoom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e a gente entra para as 2 últimas perguntas, para fechar. Tudo bem? Eu vou encerrar aqui, vocês entram de novo naquele link lá, tá bom? Mesmo, né, assim, de sim. hipóteses de como que seria a resposta dos alunos nas aulas, né? Eu acho que seria... Isso, eu acho que seria essa parte mesmo de como que os alunos vão trazer a devolutiva, né? Exatamente. Como que eles te respondem é o estímulo da pergunta que você colocou. Né? Charles está quieto? Não vai responder nenhuma, Charles? Carol? O que vocês têm para me contar? Também estava super claro no texto essa resposta aí. A das 5 que você fala? Sim, das 5. Me perdi aqui. Eu coloquei assim. A formação de hipóteses é importante, pois faz os alunos pesquisarem sobre possíveis falhas naquela hipótese e se não as encontrar, faz com que eles pesquisem e verifiquem a integridade daquela hipótese. Além disso, faz com que os alunos aprendam a formular hipóteses e prová-las, criando assim pessoas capazes de questionar e criticar coisas que vêm acontecendo no seu dia a dia. Boa. Alguém complementa a fala do Matheus? Até quem já falou, pode falar de novo. Bom, a partir disso, né, o aluno ele pode começar a utilizar a linguagem científica argumentativa e, por meio dessa, ele vai alcançar a alfabetização científica, né, conforme nós vínhamos conversando. Uhum. Aqui, eu vou ler um pedacinho que está no próprio texto, que eu acho que é bastante relevante também, né? Só complementando o que vocês dois já trouxeram, né? Ele coloca aqui, né? O problema e os conhecimentos prévios devem dar condições para que os alunos construam as suas hipóteses e possam testá-las procurando resolver esse problema, né? Que é um pouco do que o Matheus estava colocando e a Rebeca complementou, né? Então, essa hipótese, então o professor lança uma situação-problema. O levantamento das hipóteses, como você acha que vai ser a resposta disso? E aí tem a coisa do não problema em errar, porque a ideia não é esperar a resposta correta do aluno, mas sim que ele levante N hipóteses e aí você também consiga, a partir da hipótese que ele levantou, conseguir rastrear como será que está o raciocínio dele para ele chegar nessa hipótese, nessa ideia, por mais absurda que seja, né? Então, e aí você começa a desenvolver o raciocínio científico, porque todo raciocínio científico, ele parte necessariamente de uma hipótese. Nunca é do nada. Você sempre está em busca da resposta de alguma coisa, mas você sempre tem ao menos um caminho que você vai tentar seguir
para construir a resposta daquela questão, daquela pergunta, né? E aí, como a Rebeca colocou, né, que isso tudo vai favorecer a construção dessa alfabetização científica, propriamente dito, eu vejo, gente, eu fiquei pensando esses dias aqui que a gente estava de férias, pensando nesse contexto que nós estamos vivendo enquanto coronavírus, eu estava lendo algumas coisas do ensino de ciências também, lendo umas coisas sobre educação, e, gente, para mim, uma coisa me ficou muito clara, sabe? Que o ensino de ciências é uma coisa tão séria, e a gente tem que valorizar isso tanto, que olha o que nós estamos vivendo. Será que a gente tem... a gente já discutiu sobre isso, né? Se a nossa sociedade ela foi alfabetizada cientificamente ou não, para acreditar nas barbaridades que acredita, ou para desacreditar e desvalorizar a ciência, né? O quão importante é o nosso papel enquanto professores de ciências, mas não só para eu ensinar um conteúdo, mas sim para eu ensinar um raciocínio científico, minimamente um raciocínio científico, né? E valorizar esse raciocínio científico. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, sabe? E quão importante é essa profissão que vocês escolheram, né? Até aqueles que, de repente, pensam em fugir um pouco desse papel, mas vai que no meio do caminho apareça uma oportunidade de ser professor, né? Seríssimo e importantíssimo esse nosso papel, né? E por último, era uma questão sobre as linguagens, né? Qual que é a importância das linguagens nessa construção da ciência por investigação, desse raciocínio científico? Eu coloquei assim, ó. As linguagens estão presentes em todo e qualquer conteúdo que possa vir a ser ministrado em sala de aula. Sendo assim, é importante a compreensão de várias formas de linguagem para que seja possível fazer o uso do ensino por investigação, já que este tem como base o despertar da curiosidade do aluno, que irá pesquisar sobre o assunto em questão em vários lugares diferentes, sem saber qual será a forma de linguagem que irá encontrar em seu caminho. Aí que tem mais. As linguagens estão presentes de várias formas, como tabelas, gráficos, tirinhas, mapas, fórmulas, entre outros. Sendo assim, a compreensão individual dos modos de linguagem é de grande importância, pois as respostas podem ser encontradas de formas que irão misturar dois ou mais tipos de linguagens. É isso mesmo, Matheus. Por exemplo, né, interpretar um gráfico, em conseguir fazer uma leitura de uma tabela, e tudo isso é uma expressão de linguagem, né? Então, o conhecimento dessas diferentes linguagens para o raciocínio científico, ele é essencial, né? Hoje, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia, um monte de gráfico, um monte de tabela e gráficos distintos, e como é que você consegue fazer essas interpretações, né? E quão importante é a gente conseguir dominar essas diferentes linguagens. E aí a gente entra na importância da interdisciplinaridade, né? Porque tratamento da informação, leitura de tabela, é uma característica matemática, né? Você fazer uma interpretação de uma questão, se analisar um mapa e perceber de onde está avançando tal situação, é uma questão da geografia, né? E aí tem a linguagem verbal, né, que é mais presente da língua portuguesa. Então você vê a necessidade das linguagens no plural dentro da ciência, do ensino de ciências por investigação, né? Vocês entenderam essa parte das linguagens? Sim, muitas pessoas pensam que linguagem é só verbal, é só fala.
Isso, Sim, não é só fala, é um conjunto, né, que forma essa linguagem. É verdade, é verdade. E aí eu queria só destacar uma coisa que a gente não falou anterior, que assim, quando o aluno começa a fazer esse raciocínio científico e também fazer uso da linguagem, ele vai começar a usar alguns termos como e se tivesse uma temperatura diferente? E se, né? Ou então, a própria palavra então, ou o termo portanto. Então, são alguns termos que também fazem parte aqui dessa análise, dessa coisa, né? De transformar o senso comum num conhecimento científico, que é esse processo todo que a alfabetização científica proporciona e que o ensino de ciência por investigação é o caminho da construção da alfabetização científica. Certo? Já são quase 10h10, eu vou encerrando por aqui. Teve alguma coisa que vocês leram até essa parte do texto e que vocês usaram aí nas observações, nas anotações de vocês e que nós não discutimos aqui? E vocês gostariam de trazer para a discussão? Nadica? Então tá. Orientações finais. A gente não vai se ver na sexta-feira, que é feriado, então nossa educação ambiental aí teve um feriado antes das férias e um feriado depois das férias, né? Enfim, paciência. Aí, não esqueçam de fazer a resenha e a gente vai discutir a resenha no dia 8 de maio só, tá bom? Para a terça-feira da semana que vem, a gente vai continuar com o estudo agora sobre as sequências de ensino investigativas. E aí a gente vai falar sobre essas etapas e aí a gente vai fazer o exercício de cada uma dessas etapas. A gente vai exercitar um pouco sobre cada uma dessas etapas e depois vocês vão construir uma sequência abordando as diferentes etapas, tá? Quem, porventura, conseguir fazer a leitura do restante do texto antes da aula, beleza. Se não conseguir, a gente vai fazer uma análise, vai ser uma estratégia um pouco diferente na semana que vem. Não vai ser estudo dirigido, a gente vai fazer atividades de construção prática de algumas ideias que vão surgir aqui para nós. Beleza, turma? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. A gente está vendo como vai essa epidemia, com certeza a gente não volta esse semestre. Você já tem ideia como que você vai fazer a avaliação, a média, como você vai fazer? Sim. Posso falar para vocês? Porque a gente teve reunião hoje, inclusive com a Aline, depois pode ser que ela fale com vocês, tá bom? Vai ser da seguinte forma. Pode até ser, não está nada estabelecido o que vai ser, agora é AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem. Não está nada especificado que vai ser até o dia 17 de julho, que é o nosso último dia de aula, né? Nosso semestre vai terminar no 17 de julho, se eu não me engano. Pode até ser que a gente volte no presencial. Não sabemos. Mas nós vamos pensar nessa coisa do ambiente virtual enquanto der, né? Já tem sim uma orientação para que a gente faça atividades avaliativas com vocês através do Moodle, tá? A gente vai poder fazer questionários, a gente vai poder fazer fóruns e a gente vai poder fazer tarefas, assim como essa de hoje, uma tarefa que vai valer de 0 a 10 para vocês, certo? Assim como a resenha na educação ambiental, que vai ser uma tarefa, que também vai valer de 0 a 10. Já vai ser uma das notas que vocês já vão ter, uma atividade avaliativa, tá? Tem uma semana específica já no mês de maio, estabelecida, 2 semanas, que vai ser estabelecido como a primeira semana para atividades avaliativas oficiais. Tem essas que a gente vai pipocando, né?
e tem uma semana que vai ser atividades oficiais de avaliação, que todos os professores vão estar fazendo atividade naquelas semanas, tá? Mas as atividades vão ser nesses 3 modelos, ou questionários, questionário no próprio Moodle, ou participar de fórum, ou fazer tarefa, tá? Então, todos os professores vão usar um desses 3 instrumentos para validar como avaliação para vocês, tá? No meu caso, tudo vale de 0 a 10, e depois eu divido. Cada professor tem um jeito. Pode ser que tenha um professor que a tarefa valha 4, ou o fórum valha 4 e o questionário valha 2. Não sei, cada professor vai ter o seu jeito de fazer, tá? Mas isso já foi pensado sim. Tá, Charles? Não sei se respondi a sua pergunta? Sim. Tá. Cada professor vai conversar sobre isso com você, certamente, e a Aline, coordenadora, também vai falar com vocês, tá bom? Mas não é nada para ficar assustado, apavorado, é o ritmo das atividades que a gente já está fazendo aqui mesmo. Eu costumo chamar, é uma atividade avaliativa, não é assim, para tudo que agora é uma prova, né? É um processo de várias atividades avaliativas. No mínimo, os professores vão ter que oferecer 3 para vocês, tá bom? No mínimo. Pode ter mais, mas no mínimo vocês vão ter 3 fontes de nota. Tá? Então, beleza, turma. Então, bom descanso para vocês. Fiquem atentos aí se vocês virem algumas coisas legais na internet, umas coisas bacanas sobre educação e ensino de ciências. Vamos compartilhar também, porque acho que agora está pipocando algumas coisas legais aí. Eu vou passar algumas páginas, alguns perfis de Instagram também que eu tenho acompanhado, que é sobre ciências, que é bem interessante também para que vocês possam acompanhar. Tá bom? Então, fechou, turminha. Obrigada pela aula de hoje. Beijos e bom descanso para vocês. E bom retorno para nós, certo? Que agora vamos com tudo, que até julho fecha esse semestre. Tá bom? Beleza. Beijinho, turma. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.